Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar toda semana, sempre trazendo algum debate, algum aspecto da história da ciência e da tecnologia que está presente, seja aqui no estúdio, né, seja na residência de quem está nos assistindo, está presente na nossa vida, cada vez mais presente, e que tem uma história nem sempre conhecida, e o Nova Estela traz, então, professores convidados, professores da casa, para participarem do Nova Estela. Hoje nós temos aqui um professor muito querido, lá da Marquesa de Paranaguá, o professor Eli Banks, que é do mesmo departamento que eu sou também, departamento de computação, um departamento que já tem uma tradição aqui dentro da PUC, e que trabalhou nos últimos anos, não apenas como professor da computação, mas foi uma das pessoas aí iluminadas, né, que perceberam a importância de dar um complemento, né, à sua formação, à sua pesquisa com a história da computação. O professor Eli fez o seu mestrado, o seu doutorado conosco, no programa de História da Ciência da PUC São Paulo, e vem hoje conversar conosco exatamente qual foi esse longo percurso, né, onde ele, além de continuar dando aulas já ia me traindo aqui, né, dando aulas de computação, ele também pode agora, né, pensar atividades, inclusive no ensino, né, ele está bolando isso para o futuro, eu estou acompanhando, muito feliz, né, do ensino da computação, incluir, né, reflexões, aprofundamentos, contextualizações da história da ciência. Professor Eli, muito bem-vindo ao Nova Estela. Agradeço a oportunidade. Mais um professor da computação que vem aqui conosco. Então conta para nós aí como é que apareceu a história da ciência na sua vida, como é que você trombou com a gente lá. Foi interessante. Para começar, eu sou engenheiro mecânico e já trabalhei com informática desde 1972, sempre na informática. Naquela época que o Brasil entrava na era realmente de informática. Comecei a dar aulas na PUC também já vai para 20 anos que eu estou dando aula na área de informática, mas alguma coisa estava faltando. E a história da ciência abre um leque enorme para a gente. Abre um leque para aquela pessoa que tem uma vida muito ligada à técnica, que lê manuais técnicos e acompanha sistemas operacionais, programações, linguagens. A história da ciência abre um horizonte muito interessante. Claro que eu entrei nesse mundo com dúvidas. Eu queria saber se é interessante mesmo, quer dizer, se eu me sentiria bem. E olha, estou continuando pesquisa, acho que devo continuar na área ligada à computação, que é minha área, mas eu descobri coisas e cada vez que a gente pesquisa, aparecem coisas mais interessantes. Então vamos lá, conta para nós qual foi o foco do seu mestrado, do seu doutorado. O meu foco foi buscar na história da ciência, o início da computação, mas não em termos de quem inventou isso ou quem inventou aquilo, como os nossos livros técnicos mostram. Fazer um estudo muito mais aprofundado, da onde vêm as ideias de processamento, onde vêm as ideias de gestão de dados, como trabalhar com isso. Então, o primeiro personagem que eu fui retratar foi um tecelão francês do final do século XVIII, que é Jean-Marie Jacquard. Um tecelão francês, nascido em 1752, viveu bastante, viveu 82 anos. Ele é um tecelão prático, sem estudo, praticamente, mas que criou, idealizou um tear programável. Nos livros normais de computação, esse tear programável é tido como uma coisa do tipo, Jacquard inventou o cartão perfurado para fazer um controle de programa. Não é bem assim. Se a gente estudar a história, estudarmos
com uma visão de historiador da ciência, não é assim. O cartão já existia há muito tempo, a tentativa de construir um tear programável para imprimir, tecer desenhos nos tecidos da época, já eram coisas que vinham de talvez uns 3, 4 séculos atrás já, a ideia. E muitas tentativas foram feitas. Então, quando a gente vai para fazer esse tipo de pesquisa e buscando os periódicos daquelas épocas, buscando publicações ou trabalhos, pesquisas que foram feitas, a gente nota que essa história ela tem um fundamento maior do que simplesmente um artesão que teve uma ideia de botar um cartão perfurado e programar um tear. É muito mais maior, é muito mais rico esse fato. E quando a gente mais se aprofunda, existe um perigo, não tem fim. Então a gente tem que dar uma parada, dar um recorte. Não é tear, mas tem que dar um recorte. Achar um momento e daí começar a ver como é que surge a ideia de gravar uma informação que possa ser replicada, que foi a questão do cartão que o Jacquard fez. Agora, ele não pensava em computação nenhuma, ele não estava nem aí para as coisas que nós, hoje em dia, nos nossos livros técnicos, dizem que ele inventou o cartão, que ele isso, nada disso. Ele queria os seus tecidos com desenhos fabricados de uma forma muito mais avançada, e teve muito sucesso nisso. Imagino que é uma época onde a tecelagem tem uma importância muito grande. Exatamente. Em Lyon, na França, que é a terra dele, era um centro nessa época, final do século XVIII, ou mesmo no todo o século XVIII, um centro de tecelagem, tudo manual, tudo era feito manualmente. Crianças trabalhavam 16, 17 horas por dia, mulheres trabalhavam, não havia fim de semana, eram as condições horríveis. Jacquard foi um dos chamados puxadores de laço. Eram os garotos que ficavam em cima de um tear para levantar umas agulhas, justamente para levantar as linhas da trama por onde passariam a navette, que é a transversal. Tudo isso manual. Jacquard foi um dos meninos que ficava lá em cima, enquanto até a mãe dele, ou uma outra pessoa, em cima de uma mesa com papel quadriculado, com o desenho e uma régua, ia cantando para o rapaz lá em cima quais as agulhas que ele deveria levantar da trama de tecido. Quando ele levantava a agulha, o artesão passava. Esse trabalho extenuante do menino lá em cima, Jacquard foi um deles. Ele chegou a fugir de casa por causa disso. Tem toda uma história, daria um belo filme histórico se pudéssemos fazer da história dele. Mas ele não admitia aquele trabalho. Ele achava que era uma coisa tão mecânica que poderia ser mecanizada. E ele conseguiu fazer isso. Napoleão Bonaparte, isso bem no comecinho de 1800, Napoleão ainda não era imperador da França, mas ele já mandava na França. Era um triunvirato lá que eles tinham, e Napoleão ainda, alguns anos antes de ele ser o imperador, Napoleão adquiriu os direitos do tear de Jacquard para a França e incentivou a fabricação dessa ideia que em poucos anos, em 10 anos, já estava espalhado pelo país. Então... funcionou, então. Funcionou muito bem. Interessante que houveram repercussões
repercussões interessantes. Por exemplo, queimaram teares dele lá na praça pública em Lyon, porque os artesãos, os operários, tinham medo de perder o emprego. Ah, sim? Aconteceu isso. Por outro lado, empresários ajudavam. Quer dizer que na origem da computação já lá tem o problema, já tem esse problema. Já tem esse problema. E outro problema, pior ainda que eu acho. Um empresário chegava para o tecelão com um desenho e encomendava um tecido com determinada padronagem de desenho. Normalmente esses desenhos repetitivos, não é? No tecido. O tecelão passava noites perfurando o cartão para programar esse desenho, quadriculando o desenho e perfurando os cartões. E produzia o tecido. Quando o empresário vinha buscar o seu produto feito, ele queria os cartões de volta para o empresário. Então ficou esse jogo. Quem é proprietário dos cartões? O artesão que fez, trabalhou, o empresário que pagou pelo tecido. Isso foi parar na justiça. E uma das primeiras decisões da justiça francesa na época ganhou a causa o empresário, não o pobre do tecelão. Interessante que daí o empresário pegava esses cartões, ia num outro artesão, e usava os mesmos cartões. E aí começaram a surgir arquivamento de cartões, cópias de cartões, conjuntos de cartões que continham os desenhos. Tudo isso tem a ver com a nossa informática, pirataria, armazenamento, recuperação de informação. Eles não imaginavam isso, mas os problemas que hoje nós temos de uma forma totalmente modernizada agora, já estavam surgindo nessa época com simples cartões. Então, coisas novas do tipo, chegar na justiça e saber quem é o dono do programa, já estava aparecendo. E era novidade para eles. Isso eu acho interessante. Essas coisas que surgem sem essa força que fazem atualmente de dizer que ele foi o primeiro programador, o primeiro... Uhum. E o Jacquard, você na tua pesquisa, né, observou que as consequências para ele próprio, para a própria vida dele, ele passa o quê? A ter uma condição melhor de vida a partir dessa... Não muito, não muito. Ele ganhou uma pensão, não me recordo agora exatamente o valor, mas uma pensão do governo francês, dessa época de Napoleão, para viver normalmente. Até tem uma frase nos livros, aí, na documentação que a gente levanta, da época, que Napoleão falou, nunca uma coisa tão benéfica custou tão pouco. Porque Napoleão estava rodeado de outros interesses políticos e financeiros, e uma pensãozinha que Jacquard viveu com essa pensão, ele não teve mais a propriedade da invenção. Inclusive, essa invenção depois foi aperfeiçoada. Nos anos 1810 a 1820, vários aperfeiçoamentos, e continuaram aperfeiçoamentos. Feitos pelo próprio Jacquard ou por outros? Não, por outros. O Jacquard fez alguma coisa, claro, ele fez, mas outros tomaram a frente, fizeram outros aperfeiçoamentos, inclusive coisas mais complexas. Em 1850, mais ou menos, nessas épocas, um tal de Acklin já substituiu os cartões por fita de papel, perfurado também. E mostra lá as vantagens. Isso saiu num periódico francês, como uma notícia, lançamento, tal. Então é interessante a gente pegar esse tipo de documentação e mostrar, por exemplo, numa sala de aula em que nós hoje,
estamos ensinando bits. De onde vem essa ideia do bit, do byte? Como a informação ela é transformada num código binário? Como é que isso acontece? Então, várias melhorias foram feitas depois. Então, o Jacquard ficou num ostracismo, de certa forma, ficou na vida dele. Depois que ele morreu, ele faleceu em 1834, alguns anos depois, um conselho de artes e artes úteis, uma sociedade em Lyon se reuniu e designou algumas pessoas para fazerem uma pesquisa no trabalho de Jacquard, porque eles queriam exaltar Jacquard, que já era falecido, e fizeram uma pesquisa profunda, que tem muita validade, porque nessa pesquisa eles não ficam simplesmente focalizados no Jacquard. É aí que eles vão buscar Vaucanson, um outro engenheiro que em 1750 já estava fazendo uns cilindros que usava cartão também, um cilindro giratório justamente para tecelagem. Antes ainda, um tal de Buchon, ele já estava trabalhando com agulhas para levantar as linhas, não a transversal, as linhas para formar a trama do tecido. Isso para os anos 30 do século XVIII, 1730 por aí. Então, nesse levantamento feito após a morte de Jacquard, nós temos muita informação da onde vieram as ideias. E aí, o que é interessante, que a gente percebe que o trabalho do Jacquard não foi praticamente inventar nada. Ele reuniu informações e criou, sofisticou o tear que ele já conhecia, sofisticou a tentativa de usar cartões do Vaucanson, que era um engenheiro já falecido na época dele, e montou um tear que teve muito sucesso. É um ponto que na história da informática pouco se estuda. Agora, aproveitando, professor Eli, aqui no Nova Estela a gente sempre, quando tem um companheiro, colaborador da nossa própria área, né, que não é, muitas vezes a gente traz pessoas que estão em áreas da ciência na atualidade, né? Mas no seu caso, quer dizer, como você fez essa pesquisa, eu sempre aproveito assim até para instruir um pouco o nosso telespectador, né? Como é que você chegou? Como a gente fala, se a gente pegar um livro de computação, vai aparecer o nome do Jacquard, entendeu? Pioneiro, tal. E acabou. Né? Uma data, 1752, nasceu, 1800 tal, morreu. Teve a máquina, às vezes uma foto de alguma coisa que foi feita na máquina dele, às vezes uma própria máquina, um cartão, e acabou. Né? Então, quer dizer, a própria livros que a gente usa para ensinar a computação não pode ser a fonte do professor Eli, não. Porque ali é vazio, quase vácuo. Né? Então, como é que você conseguiu? Quer dizer, onde é que você achou essa documentação? Essa parte é importante, porque a história da ciência, as pessoas pensam assim, não, é uma atividade, entendeu? Quem não conhece, né? Vai da cabeça do cara, o cara inventou, foi na internet e tal. Não. Mas o cara pesquisou. Como é que você achou esses documentos que você falou interessantíssimos, que o cara morre, daí é feita uma comissão que vai homenageá-lo e ao mesmo tempo já vai resgatar na própria calor da hora, né? Exatamente, da época, né? Mas é interessante o seguinte, eu comecei por Babbage. Babbage é muito conhecido na área da informática como, coloque-se muitas aspas aqui, o pai do computador. Esqueçam esse termo. Mas o Babbage é inglês, matemático inglês, que foi motivo do minha tese de doutorado depois, porque eu continuei, Jacquard foi mais na questão do mestrado. Mas Babbage, estudando Babbage, eu percebi a admiração dele pelo tear de Jacquard. Ora, o que um matemático inglês, que não tinha muita coisa a ver com tecelagem, vai se preocupar com alguém,
um tecelão. Inculto, inclusive. Babbage não, Babbage foi professor, matemática, Cambridge. Agora, por quê? Então, aí eu fui fazendo a pesquisa e cheguei no Jacquard. Fui descobrir que lá nos encontros que Babbage fazia na Inglaterra, seus encontros das tardes de domingo, em que reuniam-se pessoas da intelectualidade britânica da época, ele gostava de mostrar um quadro que ele tinha na parede, que era um quadro do Jacquard. E ele perguntava como é feito esse quadro. As pessoas ficavam na dúvida, daí ele explicava, isso foi tecido em seda, é um quadro que foi pintado naturalmente, é uma cópia de um quadro pintado, mas o que ele tinha na casa dele, tecido em seda com um tear de Jacquard, com cerca de 24 mil cartões, uma coisa assim, que ele adquiriu em Lyon, numa das viagens que ele fez lá para a França. E, inclusive, existe até a nota fiscal da época dessa compra, que ele comprou um quadro tecido pelo tear de Jacquard, que tem a figura dele, figura do Jacquard, segurando os cartões. É uma homenagem. Então, ele admirava como é que um cartão podia tecer em seda, o fio é bem fininho, tecer um quadro daquele. E Babbage tinha isso na casa dele, então as pessoas admiravam e tal. Babbage depois usou a ideia dos cartões, não para tear, mas para dados, para guardar informações. E aí é outra história. Completar, exatamente. Isso é uma outra história que nós vamos convidá-lo para vir aqui conversar conosco. Mas vamos dizer assim, aproveitar hoje para você contar para nós. Então, daí você, motivado, né, pelo matemático inglês, você foi chegar no tecelão francês. Daí, essa documentação, onde é que você achou? Bom, nós temos a internet hoje em dia. E eu acho que com a internet nós temos uma ferramenta poderosíssima de pesquisa. Eu, inclusive, imagino como eram feitas as pesquisas há 20, 30, 40, 50 anos atrás, em que os pesquisadores tinham que ir atrás de bibliotecas, viajar, atravessar continentes para ir buscar alguma coisa. Pela internet, nós entramos, por exemplo, nos sites franceses, essas documentações estão todas lá. Esses levantamentos de periódicos da época estão lá. Eles foram digitalizados, você pode olhar, imprimi-los, examinar. A fonte principal, pelo menos de dados, nesse sentido, fonte primária, básica, são essas publicações. Existem livros. O próprio Jacquard publicou? Não. O Jacquard não existe, pelo menos não se descobriu nada que ele tenha feito, publicado, porque ele não... O pai dele dizia que para ser tecelão não precisa estudar letras e nada. Então ele praticamente não teve estudo. O que acontece são as pessoas que observaram depois o trabalho dele, o sucesso que ele teve, essas pessoas, sim, elas documentaram, que foi esse grupo que foi fazer a pesquisa e muitos outros, não é só esse. Existem depois outras pesquisas que foram feitas no final do século XIX, aí já estamos distantes do falecimento de Jacquard. Jacquard faleceu em 1834, final do século XIX. Tem outros franceses que também lá, no ambiente deles lá, principalmente Lyon, levantaram mais informações ainda para saber da onde vieram as ideias. Por exemplo, descobriram que enquanto o Jacquard estava aperfeiçoando a máquina que ele
inclusive ganhou prêmio quando Napoleão investiu nesse projeto, tiraram Jacquard e colocaram ele em Paris. Ele ficou lá em Paris um tempo. E lá em Paris ele viu uma máquina toda desmontada desse engenheiro, também francês, Vaucanson, o que tinha inventado os cilindros. E aí, esse foi um dos pontos em que o Jacquard aperfeiçoou o tear dele. Olha só. Professor Eli, eu vou ter que interrompê-lo, porque ele já está... Aqui o tempo da televisão é muito rápido, né? A gente mal começou a história e já está terminando o programa. Puxa. Mas eu acho que foi bastante interessante, né? Eu acho que quem está, né, no mundo da computação nunca imaginava, né, a tamanha riqueza da gente tentar focar, né, um dos momentos importantes dessa história, que é o momento que a gente não está com números, não está com matemática, a gente está com tecido, né? Estamos imprimindo imagens no tecido e essas imagens do tecido vão ter um papel na história da computação. O programa Nova Estela Ciência e Debate se despede por hoje, estaremos de volta daqui uma semana, cada semana um novo capítulo da história da ciência, esperando, né, como aconteceu lá no passado, que novas estrelas, novas estelas possam nos ajudar a compreender o presente e pensar o futuro. Meu nome é Mauro Davi Kukerkorn, eu sou professor de História Judaica do COGEAI da PUC. No mês de maio, iniciaremos nosso novo curso, cujo tema é Da Península Ibérica ao Nascer de uma Nação. Este curso tem como público-alvo todos aqueles que acreditam na tolerância e no reconhecimento do outro. Nossa temática inicia com a presença judaica na Península Ibérica na época de ouro, a convivência judaica com o mundo islâmico. Passa pelo nascer dos cristãos novos e sua presença no Brasil colonial. Veremos ainda o judaísmo no mundo árabe e no leste europeu, a experiência judaica no socialismo e, finalmente, o judaísmo no século XX, ou seja, o nascer do Estado de Israel, e terminaremos este curso com a reconciliação da Igreja Católica com o mundo judaico, ou seja, os judeus e o judaísmo. Esperamos todos vocês. Matrículas através do site do COGEAI. Shalom e até lá!